Esta sequência integra o conjunto de módulos de introdução à metodologia do ensino, elaborados dentro do Programa de Desenvolvimento e Inovações da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título desta sequência é Atividades de Ensino, Técnicas Individualizadas. Esperamos que ao final desta apresentação e realizadas as atividades sugeridas, você seja capaz de indicar os objetivos das técnicas de ensino individualizadas, estudo através de fichas, estudo dirigido, módulos de ensino, instrução programada. Caracterizar estas técnicas de ensino individualizadas. Selecionar técnicas de ensino adequadas a objetivos e conteúdos previstos. Seu desempenho será considerado satisfatório se no teste de 20 itens, no mínimo 16 forem respondidos corretamente, correspondendo ao conceito C. Você já ouviu certamente muitos professores dizerem: eu tenho o meu método de ensino e sei que ele funciona. De fato, método é um modo sistemático e organizado pelo qual o professor desenvolve suas atividades visando a aprendizagem dos alunos. Alguns professores, por exemplo, acreditam que o melhor método é aquele em que eles explicam e demonstram a matéria de ensino e os alunos ouvem. Nestes métodos, o professor é a figura mais importante, a figura central do processo de ensino-aprendizagem. São chamados métodos centrados no professor ou métodos expositivos. Outros professores, entretanto, procuram métodos em que os alunos são mais ativos. Estes professores utilizam os métodos centrados no aluno, onde este é considerado a figura mais importante do processo de ensino-aprendizagem. Os métodos centrados no aluno são chamados frequentemente de métodos de laboratório. Nestes, o aluno procura soluções para problemas, experimenta, investiga, debate, enfim, participa ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, se um professor deseja envolver mais seus alunos na aprendizagem, ele irá adotar os métodos de laboratório. Ao utilizar estes métodos, ele tem a seu dispor várias técnicas de ensino. Toda técnica é um meio que o professor se utiliza para orientar a aprendizagem do aluno. Toda técnica tem suas vantagens e limitações. Não existe a melhor técnica. Quer dizer, a mesma técnica de ensino pode ser eficiente numa situação e não ser em outra. Isto depende da seleção feita pelo professor. É claro que para escolher uma determinada técnica, o professor deve antes pensar em várias coisas. Nos seus objetivos, na sua matéria, nos seus alunos, e até mesmo no seu próprio estilo ou personalidade. Portanto, uma técnica de ensino não é boa ou ruim em si mesma. Seu êxito vai depender da escolha certa para a situação adequada. Vejamos o caso do professor Antônio. Ele tem uma turma grande de alunos que demonstram interesse e progresso diferentes em relação à sua matéria. Se ele dá atenção ao grupo mais interessado e adiantado,
os outros ficam perdidos, com muita dificuldade para acompanhar os colegas. Se, ao contrário, ele atende aos alunos com dificuldades, os outros se desinteressam completamente da aula. O professor Antônio precisa encontrar um meio de envolver todos os seus alunos. Como poderá fazer isto? Provavelmente, ele conseguirá alcançar seu objetivo se escolher uma dinâmica de ensino. E como o objetivo do professor Antônio é fazer cada um dos alunos participar ativamente das aulas, possivelmente uma técnica de ensino individualizada será uma boa escolha. As técnicas de ensino individualizadas são adequadas a estas situações porque exigem a participação ativa do aluno. O aluno é levado a esta participação ativa porque as técnicas individualizadas utilizam textos, programas ou outros materiais que propõem questões, tarefas, enfim, que exigem respostas do aluno. Outro aspecto importante destas técnicas é que elas são desenvolvidas por cada aluno individualmente e, portanto, permitem que cada um trabalhe em seu ritmo próprio. Isto parece ser muito conveniente para esta turma. Assim, os alunos fortes poderão progredir mais rapidamente e os alunos mais fracos estudarão o assunto com mais vagar. Usando técnicas individualizadas, ninguém precisa esperar pelos outros, nem ser obrigado a avançar sem estar seguro. Bem, como já observamos, estas técnicas exigem resposta ativa do aluno. Ele responde questões, realiza tarefas, faz exercícios. Desta forma, o próprio programa traz também a correção destas respostas. Só assim cada aluno pode seguir sem ter que esperar pela correção do professor. Por isso, um outro princípio das técnicas individualizadas é a verificação imediata da resposta. Já vimos então que as técnicas individualizadas atendem a 3 princípios básicos. Primeiro, participação ativa do estudante no processo ensino-aprendizagem. Segundo, ritmo próprio de cada aluno. Terceiro, verificação imediata das respostas. Várias destas técnicas atendem ainda a um 4º princípio: a apresentação do conteúdo em pequenas etapas. Isto quer dizer que quando um conteúdo é trabalhado através de uma técnica individualizada, ele não é apresentado extensivamente, e sim em pequenas etapas. Desta forma, o aluno estuda uma pequena porção de informações, responde alguma questão, corrige suas respostas e então estuda outra porção de informações e assim por diante. Muito bem. E agora, que técnica escolher? Vamos então examinar juntos algumas técnicas de ensino individualizadas. Isto é uma instrução programada. Repare que é diferente de um texto comum. As informações são apresentadas em pequenas etapas, em quadros. Os quadros são numerados e solicitam respostas do aluno. Segue-se uma correção da resposta para permitir ao aluno verificar se acertou e então seguir adiante para um novo quadro. Ao fazer uma instrução programada, o aluno deve ter à mão lápis ou caneta e, de preferência, um pedaço de papel para tapar a resposta correta, evitando olhá-la antes de responder a questão. Há um modo certo de responder uma instrução programada. É importante que o aluno a realize sem interrupções, pois os quadros têm um encadeamento lógico que se perde caso seja interrompido o processo. Toda instrução programada deve atender aos princípios básicos que examinamos.
Apresentação do conteúdo em pequenas etapas. A resposta ativa do estudante. Verificação imediata da resposta. E trabalho em ritmo próprio. Existem vários tipos de instrução programada: linear, ramificada, com apoio em programador eletrônico. Entretanto, qualquer uma delas deve ser coerente com estes princípios. Vejamos outra técnica. O professor Antônio poderia usar também o estudo através de fichas. Esta técnica lida com 3 tipos de fichas: ficha de noções, ficha de exercícios e ficha de autocorreção. Uma ficha de noções, como esta que você está vendo, apresenta o conteúdo em pequenas etapas. A ficha de exercícios faz perguntas ou solicita um tipo de resposta do aluno, com referência à noção dada na ficha anterior. E a ficha de autocorreção traz a resposta correta ao exercício solicitado. Estas fichas são numeradas em correspondência e o conteúdo é desenvolvido através de um conjunto de várias fichas. Cada aluno recebe um conjunto de fichas e trabalha individualmente, em seu próprio ritmo. Parece interessante, não é? Vejamos outras sugestões. O estudo dirigido. Parece que esta é uma técnica da qual o professor Antônio já ouviu falar. Mas como se organiza realmente um estudo dirigido? Existem muitas formas de se organizar um estudo dirigido. Vamos então verificar o que é fundamental. É claro que este é um tipo de trabalho em que o aluno tem um papel ativo, devendo resolver problemas, questões, tarefas, sem o auxílio direto do professor. Portanto, um estudo dirigido deve apresentar instruções claras e objetivas. Deve também prever diferentes tipos de tarefas, de preferência problemas, pois estes despertam maior interesse do aluno. Por fim, para corrigi-lo, o professor pode utilizar tanto um recurso escrito, individual, como um recurso oral, com toda a classe. Concluindo, neste caso, o estudo dirigido, que é uma técnica individualizada, com uma atividade de grupo socializada. Vamos mostrar ainda outra técnica do professor Antônio. Mais do que uma técnica, trata-se de uma tecnologia de ensino, pois pode envolver muitos procedimentos, técnicas e recursos. É o módulo de ensino, que você já conhece e vem desenvolvendo. Um módulo é uma unidade de ensino completa e independente. Quer dizer que dentro do módulo deve estar tudo o que o aluno precisa realizar para dominar o assunto. Desta forma, um módulo tem geralmente 6 elementos: pré-requisitos, objetivos, pré-teste, atividades de ensino, pós-teste, atividades para sanar deficiências. Os pré-requisitos indicam que habilidades ou conhecimentos prévios o aluno deve ter para poder iniciar o módulo. Os objetivos, é claro, indicam o que se espera que o aluno alcance ao final do estudo daquele módulo. Logo após, o aluno faz um pré-teste para verificar o que ele já domina sobre o assunto. O resultado deste pré-teste indica se ele precisa ou não desenvolver o restante do módulo. Se seu resultado for muito bom, ele poderá ser dispensado das atividades do módulo. Mas digamos que o aluno não domina o assunto. Ele irá então realizar as atividades de ensino. Estas atividades podem ser bastante variadas: leituras, observação de programas audiovisuais, videotape, exercícios, entrevistas, pesquisas, etc. Portanto, dentro do módulo podem estar incluídas diversas técnicas.
Geralmente, o módulo apresenta algumas atividades obrigatórias e outras optativas para permitir ao aluno escolher o tipo de trabalho que deseja fazer. Tendo concluído as atividades de ensino, o aluno realiza um post-teste e corrige-o. Se seu resultado é satisfatório, ele pode seguir adiante, seja realizando outro módulo de ensino ou entrando em outra etapa de trabalho prevista pela disciplina. Caso o resultado no pós-teste não seja satisfatório, o aluno irá então realizar outras atividades de estudo. São as atividades para sanar deficiências. Estas atividades indicam novas leituras ou exercícios para aprendizagem, retomando e esclarecendo o assunto do módulo. Geralmente, segue-se outro pós-teste para verificar se o aluno agora domina o conteúdo. Como vimos, o módulo apresenta pré-requisitos, objetivos, pré-teste, atividades de ensino, pós-teste, atividades para sanar deficiências. Bom, parece que ajudamos o professor Antônio sugerindo algumas técnicas de ensino individualizadas. É claro que existem ainda muitas outras. E mesmo o professor poderá inventar alguma. O importante é que ele se lembre de escolher uma técnica que seja adequada ao seu estilo como professor, para que se sinta seguro ao desenvolvê-la. E que, evidentemente, escolha uma técnica coerente com seus objetivos, seus alunos, sua matéria. No próximo programa, trataremos de técnicas socializadas, indicando também suas características e sugerindo situações de ensino adequadas para seu uso.